Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre as conjunções subordinadas adverbiais. O primeiro caso são as causais. Possuem um sentido de causa ou motivação. As conjunções são porque, junto, porquanto, como, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, dado que, em virtude de, devido a e o que. Exemplo: uma vez que não encontrou espaço, saiu do ônibus. 2. Concessivas. Possuem o sentido de concessão ou possibilidade de permissão. Conjunções: mesmo que, posto que, se bem que, com quanto, ainda que, apesar de, a despeito de, apesar de que, nem que, não obstante, se bem que, embora, muito embora, nem que e o que. Exemplo: embora tenha estudado, faltou entusiasmo. Terceiro tipo de conjunções subordinadas adverbiais são as condicionais. Possuem o sentido de condição para que algo seja feito. Conjunções: se, caso, contanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a não ser que. Exemplo: se tivesse dormido, teria descansado. Quarto caso são as finais. Possuem o sentido de finalidade ou objetivo. Conjunções: para que, a fim de que, porque, junto, com o intuito de, para ou para que, com o fim de, com o objetivo de forma a. Exemplo: para que possa vencer é necessário mais empenho. Quinto tipo, temporais, possui o sentido de tempo. Conjunções: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, cada vez que, com valor de desde que. Exemplo: quando o ser humano estuda, vírgula, torna-se mais sábio. Sexto caso, consecutiva. Possui um sentido de um fato sucessivo ou correlativo. Conjunções: tal que, tão que, tamanho que, de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que. Exemplo: ficou satisfeito, de maneira que não conseguiu falar. 7. Comparativas. Possui sentido de comparação ou ação de assemelhar-se, Possui uma semelhança. Conjunções: que, do que, como, tal qual, tal, tanto quanto, assim como, bem como se. Exemplo: é inteligente assim como seu pai. Oitavo caso, proporcionais. Possuem o sentido de medida ou proporção. Conjunções: à medida que, à proporção que, ao passo que, enquanto, quanto mais, quanto menos, tanto mais e tanto menos. Exemplo: à medida que o tempo passa, a vida é mais feliz. Nono e último caso, conformativas. Possuem um sentido de conformidade, acordo ou correspondência. Conjunções: conforme, como, com valor de conforme, segundo e consoante. Exemplo: conforme a idade passa, a maioria se torna mais responsável. Muito obrigado, inscreva-se no meu canal, deixe um like, coloque o seu comentário e até o próximo vídeo.